você é daqueles que ainda só deixa as coisas para a última hora, preste atenção. A Receita Federal estipulou o prazo para declarar o imposto de renda de 2023 entre o dia 15 de março e o dia 31 de maio. Mas para não deixar para a última hora, dizer que você não fez porque não sabia, aí depois você cai na malha fina, vai ser um dos últimos a receber a restituição. Nós vamos conversar e agradecer a gentileza do Norbertson Fernandes, que é advogado tributário, também é contador, vai explicar pra gente. Primeiro, Norberto, muito obrigado pela presença aqui conosco. Muitos não sabem nem o que é declaração de imposto de renda. Muitos nem sabem o que é isso. Não sabem a partir de quanto tem que pagar. Você declara a partir de determinado valor que você fatura. Norberto Fernandes vai trazer as primeiras informações pra gente. Norberto, muito obrigado. Na verdade, o que é declaração de imposto de renda e por que é importante? Paulinho, a declaração do imposto de renda, como eu costumo falar genericamente, né? Ela é uma prestação de contas do contribuinte para com o fisco, né? Na verdade, traduzindo um pouco essa prestação de contas, é um documento eletrônico que anualmente o governo federal exige, né, das pessoas e também das empresas, sobre os ganhos que elas auferiram no ano passado. Então, essa declaração tem que ter todos os rendimentos que o contribuinte obteve, né? No nosso caso agora 2023, então é no ano de 2022. E por meio desse documento o governo avalia se os rendimentos, as despesas estão de acordo com o tributo que foi descontado daquela pessoa, né? Por exemplo, a pessoa física, se ela teve descontado no contra-cheque dela o ano passado algo a título de imposto de renda, nesse ano, quando vai prestar a declaração, obviamente, como sendo uma prestação de contas, como eu disse, assim, né, uma forma que eu encontro de tentar levar ao contribuinte essa informação, ele vai, através dessa declaração, demonstrar se realmente os valores estão de acordo, né, com o que foi descontado no ano passado, de acordo com a própria legislação. Então, a Receita Federal, que é o órgão fiscalizador, avalia, né, com a própria declaração, se o contribuinte ainda deverá pagar algum valor a título de imposto de renda, ou se vai ter, e pode ser o caso, imposto a restituir, devido a uma cobrança excessiva realizada o ano passado. Pois é, Norberto, agora, quais são os prazos e as datas importantes para a declaração do imposto de renda? No que tange aos prazos, né, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda para o ano de 2023 iniciou no dia 15 de março, né, agora, recente, e terminará no dia 31 de maio, agora do dia 22. Esse é o prazo final estipulado pela instrução normativa da Receita Federal. Às vezes algumas pessoas perguntam se pode mudar, se vai mudar. Não temos como saber. Em anos anteriores, na época da pandemia, isso ocorreu, tá bom? Até também depois da pandemia. Mas, no primeiro momento, o prazo é esse. Começou no dia 15 de março e se encerrará no dia 31 de maio, agora deste ano. Estamos conversando com o Norbertson Fernandes, que é advogado tributarista e também contador. Estamos falando sobre o imposto de renda desse ano, né? Norbertson, e quem é que precisa declarar imposto de renda? Já no tocante, Paulinho, em relação a quem precisa declarar, né? A Receita, né? A legislação tributária, ela elenca algumas situações que, se o contribuinte se enquadra nessa situação, ele está, então, obrigado a declarar. A mais comum, né? Geralmente a primeira que a gente lembra,
em relação àqueles contribuintes que no ano passado recebeu rendimentos tributáveis acima, né? Esse é um limite que é estipulado anualmente, e para esse ano o limite é o seguinte, né? Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70. Então quem recebeu até este limite está isento, né? Não tem a obrigatoriedade por esse critério. A gente lembra bem, porque tem outros critérios. Mas se ele nesse critério recebeu até este valor, R$28.559,70, ele está desobrigado. Acima desse limite, acima desse valor, vem a obrigatoriedade para o contribuinte. Mas tem outros. Às vezes também o contribuinte recebeu algum rendimento que é considerado isento, como uma indenização trabalhista, pensão alimentícia, né? Se esses rendimentos estão acima de 40 mil, está obrigado a declarar. Até 40 mil, não está obrigado a declarar, né? Tem também o contribuinte que pode ter tido, né, obtido receita bruta da atividade rural, né? Que nós temos alguns casos na nossa região também eminentemente agrícola, nós sabemos disso, a nossa economia roda também pela questão agrícola, né? Então aquele contribuinte que teve rendimento acima de R$142.798,50 com a atividade rural, também está, né, obrigado a declarar, tá certo? Ou que em 31 de dezembro do ano passado tinha bens ou propriedades, né, acima de 300 mil, também é uma outra situação. Enfim, né, existe um rol de situações que a Receita obriga o cidadão, o contribuinte a declarar, tá bom? Citei aqui algumas, mas tem algumas outras, não são tantas, mas tem mais algumas que a legislação assim impõe ao contribuinte. 12h29, e quais são as informações e documentos necessários para preencher a declaração do imposto de renda? No caso das informações e documentos necessários, né, aí para o preenchimento da declaração, a gente lembra que como um documento eletrônico, hoje existe a plataforma online, né, que direto na internet o contribuinte pode ir lá e preencher sua declaração. Ele pode também baixar o programa e preenche, né? Inclusive existe esse aplicativo até para celulares, que ele também através do próprio smartphone poderá prestar informação, tá certo? E agora, quer dizer, agora eu falo agora apenas porque a gente está tratando da declaração de imposto de renda desse ano, mas desde o ano passado, atrasado, né, também tem a possibilidade do contribuinte prestar as informações na própria plataforma, né, obtendo as informações que já estão em uma outra plataforma do governo federal, né, que é a chamada declaração pré-preenchida. Então, os contribuintes que possuem aquela conta no eGov, né, que é a conta do governo federal, né, o eGov, se a conta for nível prata ou ouro, né, esse nível é o nível de segurança, ele pode baixar a declaração pré-preenchida, verifica, obviamente, se está tudo ok, se os dados que estão lá estão corretos, e aí, né, ele aceita aquelas informações, e se faltarem ainda outras informações, ele complementa, tá certo? Então, às vezes tem uma despesa com o médico que não está lá, então ele tem um recibo, e aí ele vai preencher, tá certo? Algum dado a mais que falte na declaração, ele complementa, né? Mas isso já facilita muito a vida do contribuinte obter essa declaração pré-preenchida nessa plataforma do eGov, né? Porque aí elimina até a possibilidade do contribuinte cair na chamada malha fina, que é aquela possibilidade do contribuinte errar na sua declaração e aí esse erro levar a uma revisão por parte da autoridade fiscalizadora, a Receita Federal, e depois ele ser chamado a prestar informações. Então, quanto à questão a qual você me pergunta sobre as informações, né, necessárias, a gente sempre indica o contribuinte procurar acessar essa declaração pré-preenchida e demais informações que ele tenha, né, e não esteja lá na declaração pré-preenchida, ele complementa na sua própria declaração. Norberto, para a gente encerrar, estamos falando sobre imposto de renda desse ano, né, até 31 de maio.
Quais são as consequências de não declarar o imposto de renda ou de preencher a declaração incorretamente? E assim, Paulinho, essa questão, né, de quais consequências em não declarar, veja, de imediato a gente lembra que a própria Receita Federal, ela cobra uma multa, né, se você está obrigado a declarar e não declarou, né? É obrigado a declarar até o fim do prazo estipulado, que é 31 de maio para esse ano de 2023. Então, se até 31 de maio você procede com a declaração, obviamente não tem multa, mas você extrapola esse prazo, aí sim virá, né, será cobrada uma multa sua pela falta que você cometeu de estar obrigado a declarar e não declarar. O valor da multa é um valor que varia, vai de 1% ao mês, né? Sobre o valor do imposto de renda, limitado até 20% do valor desse imposto, ok? E também tem uma multa mínima, que muitas vezes a pessoa pode não ter imposto a pagar, né? Então pode ser também o valor de uma multa fixa, uma multa mínima de R$165,74, ok? Então fiquem atentos aí, né? Os nossos ouvintes, os ouvintes da Mais FM, porque é um serviço de utilidade pública a qual a emissora está prestando aí a toda a população. E a gente lembra, prazo final para a declaração, pelo menos até agora estipulado pela Receita Federal do Brasil, 31 de maio. Após esse prazo, multa, e ninguém gosta de multa, né? Ok? Então, um abraço grande aí, meu amigo Paulinho Neto, e continuamos aqui, né, as ordens para prestar qualquer outro esclarecimento que seja necessário.